Olá, boa noite, Brasília. É muito bom estar com você mais uma vez, para juntos estudarmos a Palavra de Deus, hoje com um assunto tão importante e tão especial. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa igreja que passa a ser a casa de oração de Deus para todas as pessoas de todas as religiões. Você é muito bem-vindo aqui nessa igreja, mesmo que você esteja aí na sua casa, no conforto do seu lar, na frente de um computador, você deve se sentir abraçado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Brasília. Durante toda essa semana nós estamos abordando talvez um dos temas mais significativos e importantes e urgentes da sociedade atual. Nós estamos falando a respeito de família. Eu confesso uma coisa a vocês, eu havia pensado num outro tema para essa noite, mas no decorrer da semana eu senti no meu coração de que deveria mudar. Nós fizemos alguns ajustes e hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de perdão. Eu não sei o que vem à sua mente quando alguém pronuncia essa palavra, perdão. O perdão, ele precisa ser aprendido e ele precisa ser desenvolvido na nossa vida. Eu gostaria de começar esse assunto lendo um trecho da Bíblia, mas antes de abrirmos a Bíblia, eu gostaria de fazer uma oração, porque o tema de hoje é muito importante para muitas pessoas. Se você puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Querido Pai, milhares de pessoas em vários cantos desse país e em alguns outros países estão agora de olhos cerrados, orando e pedindo do Senhor uma orientação, porque nós vamos aqui refletir sobre um tema tão importante para a nossa saúde espiritual, emocional e social. Por favor, nos ajude, Senhor, a ouvirmos a Tua voz, que possamos sentir o Teu toque e que possamos, pelos olhos da fé, Te enxergar, sorrindo e nos orientando. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Se você tem uma Bíblia, você pode abri-la em Mateus capítulo 6, a partir do verso 14. Mateus capítulo 6, a partir do verso 14 e 15, Jesus diz assim: pois se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Porém, se não perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Talvez esse texto seja um texto muito difícil de entender. A compreensão é fácil, mas a internalização dele não é. O que Jesus Cristo está falando aqui está dentro do contexto da oração que ele nos ensinou, a oração do Pai Nosso. E a gente percebe aqui Jesus dizendo: você deve perdoar quem ofendeu você, da mesma maneira como eu perdoo você. Jesus disse assim: quem vier a mim, de modo algum lançarei fora. Mas Jesus também diz para mim e para você: se alguém for até você, não lance fora. A gente precisa aprender a perdoar. E sabe, de vez em quando eu ouço algumas pessoas falando assim: pastor, eu não posso perdoar porque ele não merece. Gente, o perdão não é para quem merece. Se o indivíduo merecesse o perdão, então ele não precisaria do perdão. O perdão é para quem precisa, é para quem necessita, não é para quem merece. Perdão não envolve merecimento, perdão envolve graça. É você oferecer algo a alguém mesmo que não haja merecimento. Alguns dizem assim: mas pastor, se eu perdoar, ele pode fazer de novo. E eu digo: pode, claro que pode. Quem escolhe amar, escolhe se tornar frágil e vulnerável.
Para a gente perdoar tem um preço, mas para a gente não perdoar tem um preço muito maior. O preço de Jesus nos perdoar foi morrer na cruz, um preço altíssimo. Mas você já imaginou o preço do não perdão? Milhões e milhões de pessoas mortas eternamente. O preço do perdão é alto, porque envolve sentimento, dor, tristeza, mágoa. Mas quando o indivíduo escolhe não perdoar, o preço é muito maior. Você sabe que, por definição, a palavra ressentimento significa o indivíduo que está ressentindo. Então, alguém o magoou, seja o filho, seja o pai, a mãe, a esposa, o esposo, alguém magoou. E o indivíduo, isso foi pontual, foi uma situação, por pior que seja. O indivíduo sofre e veja, todos nós temos o direito à mágoa. Deus nos fez sensíveis. O oposto disso seria muito ruim. Já imaginou? Nenhum de nós tristes por situação alguma, por pior que aparecesse. O fato é que quando nos magoamos e temos o direito à mágoa, isso não nos dá o direito ao ressentimento, porque o fato aconteceu aqui, mas o indivíduo está aqui ressentindo, ele está tornando a sentir aquilo, sentindo mais uma vez, tornando a sentir, e às vezes isso ocorre por décadas. Uma vez pregando sobre esse tema, sobre perdão, no final da mensagem, um rapaz me procurou, ele falou assim: pastor, faz 6 anos que eu não falo com o meu irmão. Eu falei, mas por que razão? Ele disse, pastor, ele estava numa situação financeira complicada, delicada, e eu tinha um dinheiro aplicado. Ele me pediu o recurso, e eu disse, olha, eu tenho um investimento, eu posso emprestar a você, você pode me dar o lucro pequeno que eu estou tendo naquele investimento? E o meu irmão disse que sim. Só que o fato é que o meu irmão nunca me pagou, e ainda saiu falando para os outros que eu era um ganancioso, querendo lucrar às custas da situação difícil que ele vivia. E eu disse, você nunca parou para pensar que isso pode ser verdade? Eu não sei se é, mas pelo menos é a verdade do seu irmão. Agora o fato é que você está magoado, ele está magoado, e vocês vão ficar nisso por mais 6 anos, por mais 12 anos, 18 anos, quanto tempo vocês vão ficar assim? Perdoe a dívida, integralmente, e reate os laços com seu irmão, peça desculpas e perdão, mesmo você ainda achando estar certo. Quantas vezes no aconselhamento pastoral a gente percebe as pessoas tentando por toda a lei convencer o outro de que está certo? O que adianta a gente provar que estamos certos e aí perdermos o coração da pessoa que nós amamos? De que adianta você ter razão se o relacionamento foi destruído? O perdão é algo que Deus nos oferece como exemplo, e diz, agora vocês devem perdoar uns aos outros. É interessante porque no contexto em que Jesus veio a essa terra, os judeus acreditavam que o indivíduo ele deveria perdoar até 3 vezes alguém. E Pedro, sempre querendo se aproximar do mestre e agradar o mestre, disse, Senhor, mestre, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Pedro pensou que ele estava acertando, 7, o número da perfeição, o dobro e mais 1 ainda, pensando, olha, agora Jesus vai concordar comigo, porque eu sou mais misericordioso do que todos os judeus. E Jesus disse, não, Pedro, 70 vezes 7. O reino de Deus, o reino dos céus, quando nós estivermos lá, será o reino do perdão. Todos nós no céu teremos uma certeza, não merecemos estar lá, fomos plenamente perdoados pelo sacrifício e pelo sangue de Jesus. Agora, Deus santo, onipresente, onipotente, onisciente, perdoa uma criatura como eu,
Mas quando alguém me magoa, eu nego isso a ele. Eu nego o direito de um indivíduo errar e se arrepender. Eu não sei o que alguém fez contra você. Talvez você esteja vivendo ainda o processo de mágoa profunda. Mas tudo tem o seu limite. Vai chegar um momento onde você precisa colocar um ponto final nessa mágoa, para você poder respirar. O rancor é um veneno que a gente toma tentando matar o outro. Quem não perdoa destrói uma ponte da qual ele mesmo vai ter que passar em algum dia por ali. Querido, eu me lembro da história de uma mulher. O marido a traiu. E vocês podem imaginar todo o drama que envolve uma traição. O marido aparentemente estava arrependido, se aproximou dela, pediu perdão, se humilhou, confessou o seu erro, confessou o seu pecado, pediu novamente o perdão. E ela, que escreveu o artigo que eu li, dizia assim: eu não podia perdoá-lo. Ela dizia: ele precisa sentir o que eu senti, ele precisa sofrer como eu sofri, e agora a minha forma de traí-lo é mostrar a ele que eu não o amo mais. Esse homem, ela diz, ficou pedindo perdão por 2 anos, e ela negou. Um dia ele desistiu. Encontrou outra mulher, casou com essa mulher, e numa bela noite ela estava no supermercado e viu o seu ex-marido com a atual mulher, com 2 filhos, todos rindo, fazendo compras. E ela termina o artigo dizendo assim: e eu continuo sozinha, infeliz e triste, porque não aprendi a perdoar. Querido, é claro que essa história, ela poderia ter um desfecho completamente diferente desse. O marido poderia estar sofrendo e ela poderia estar bem e estar feliz. Mas a gente não sabe o futuro. E porque a gente não sabe o futuro, a gente confia naquele que sabe o futuro, que é Deus. Deus nos dá a oportunidade de amadurecermos espiritualmente, quando nós perdoamos, quando nós nos aproximamos das pessoas, através do perdão. Vocês sabem que o perdão tem muito mais a ver com o que Deus fez por mim, do que com o que alguém fez contra mim. Eu perdoo alguém por tudo aquilo que Jesus fez na minha vida. Não é porque ela merece, não é porque eu sou um tolo, mas é porque eu entendo que no mundo de pecado, carregar mágoas e ressentimentos nunca me trará paz. Eu prefiro escolher o caminho que Deus me mostra, que Deus me orienta. Eu vou falar uma coisa muito séria agora. E durante a tarde eu pedi sabedoria a Deus, para me ajudar a falar do jeito que eu preciso falar, e da maneira que você precisa ouvir. Todos nós sabemos que nós vivemos como família crises na área da sexualidade. A internet é a maior desgraça do século. E você que é mulher sabe o que eu estou dizendo. Porque só você sabe o que você passa quando o seu esposo, o seu marido, peca, erra, vê, assiste e acessa o que não deveria. Satanás não poderia ter sido mais sábio para destruir os lares, para acabar com as famílias, do que colocar a banda larga na casa de cada um de nós.
converse com qualquer pastor, peça para ele fazer um levantamento dos casos de adultério, de traição, e veja a porcentagem dos adultérios que começaram virtualmente e que se transferiram para o real e físico. Nós vivemos uma crise sem precedentes. É a sodomização do mundo acontecendo dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, na vida dos nossos filhos. E nós estamos sofrendo calados, porque não sabemos como agir diante dessa situação. O que fazer? Durante toda essa semana, aqui foi levantada uma única proposta. Enquanto Deus não edificar a casa, em vão você irá se esforçar e lutar contra os vícios, contra as indiferenças, contra os abusos que ocorrem dentro dos lares. É uma questão de vida ou de morte do seu lar e da sua família. Eu conheci a história de um casal que tinha problemas nessa área, na área da sexualidade. Um casal cristão, um bom casal cristão. Mas eles passavam por algumas dificuldades e eles não sabiam exatamente o que fazer. E eles recorreram a Deus. E Deus mostrou a eles, eles não tiveram dúvidas da forma, do jeito que eles deveriam lidar com aquela situação. Mas eles não conseguiram esperar. E sabe, eles começaram a perceber o que outros casais faziam para solucionar os seus problemas. E eles olharam bem ao redor e eles decidiram, através de um conselho, eles decidiram que eles iam colocar uma terceira pessoa na intimidade deles. Você já pode imaginar o que aconteceu. Os grandes problemas que isso acarretou à vida deles. Esse casal você conhece, é Abraão e Sara. Eles não podiam ter filhos, eles queriam ter filhos, clamavam a Deus, Deus disse a eles que eles teriam um filho, mas eles não aguentaram esperar e resolveram fazer a vontade de Deus do jeito deles. E todas as vezes que nós queremos fazer a vontade de Deus do nosso jeito, a gente sofre. E a gente colhe consequências muito maiores do que aquelas que nós estamos dispostos a pagar. Em função do pecado de Abraão e de Sara, que consentiu e deu a ideia. Até hoje, milênios depois, os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaque continuam se matando, lutando por um pedaço de terra que eles julgam santa. Uma decisão, um ato, e as consequências rompem as gerações e chegam até os nossos dias. Eu não sei quem feriu você, eu não sei qual é o seu problema, o que você tem enfrentado no silêncio da madrugada, quando as luzes apagam, quando ninguém vê. Mas eu digo do fundo do meu coração, não existe situação que Deus não possa resolver. Descubra que Deus quer que você perdoe e ajude. Deus quer que você santifique o seu lar, que você, através de comunhão, de oração, de jejum, seja uma bênção para o seu lar. Talvez o seu cônjuge tenha traído você, de tantas formas ou aspectos diferentes. Talvez o seu filho tenha traído você, a sua confiança. Talvez você não consiga mais confiar na palavra do seu próprio pai. Mas o que vamos fazer, eu e você? A gente vai dizer, não perdoo? E vamos passar a vida sem falar com alguém?
Eu acredito que o texto que eu li é bem claro. Jesus Cristo é muito pontual no aspecto do perdão. Ele diz: da mesma forma que eu perdoo você, você deve perdoar quem lhe ofender. Da mesma forma. O que Jesus está querendo dizer a você é que nós fomos perdoados tanto. Nós pecamos todos os dias. E todos os dias, se nós confessamos o nosso pecado, Deus nos perdoa. Um Deus que não se cansa de perdoar 7 bilhões de pessoas. E Ele olha às vezes para o nosso orgulho pessoal e a nossa inversão de valores. Todas as vezes em que eu acredito e penso que eu sou o centro, eu não admito que ninguém me magoe. Por isso eu não perdoo. Mas, querido, eu e você não somos o centro do universo, nem desse planeta. A gente não é o centro do bairro que a gente vive. Deus trouxe-nos à existência para um ajudar o outro. Para que o meu perdão alcance você, para que o seu perdão me alcance. Uma família que não aprende a perdoar é uma família fadada ao fracasso, à desestruturação, à miséria, à tristeza e ao ressentimento. É isso que você deseja para a sua vida? É isso que você quer para a tua existência? De tudo que é posto para você escolher, você escolhe o rancor, a mágoa e o ressentimento? Eu acredito que não compense. Nós vamos assistir um testemunho agora, um vídeo. Ele tem 6 minutos. Eu gostaria que você vivesse esses 6 minutos, entendendo os sentimentos da história que nós vamos assistir. Preste atenção e veja o que Jesus quer falar para você através do vídeo que vamos assistir. Conheça o Max Júnior. Hoje você pode conversar com ele normalmente, mas nem sempre foi assim. Há 16 anos, ele era outra pessoa. O vício da bebida e do cigarro engoliam as esperanças de uma família feliz. O Max, há 16 anos atrás, era um rapaz que bebia, fumava e gostava muito do mundo, né? Eu gostava muito de sair por aí e fazer tudo que o mundo sempre gostou que os outros fizessem, que todo mundo fizesse. Eu comecei a beber com 14 anos de idade, com festas, em churrascos, que eu ia com meu pai. E meu pai não achava nem bonito, nem interessante, mas ele achava que o filho homem tinha que seguir o pai. Então eu seguia ele, bebia porque meu pai bebia, né? Fumava porque meu pai fumava. E tudo por intermédio assim, de ver o que meu pai fazia e achava bonito, porque meu pai podia tudo, né? A minha família sofria bastante porque, além de eu deixar eles numa cidade e trabalhar em outra, quando eu chegava, sempre chegava bêbado e gostava de bater muito do meu filho. Meu filho era um garotinho muito pequeno, ele sofria bastante na minha mão. Em parte, assim, é triste porque eu nunca gostaria de ter feito o que eu fiz, né? Depois que você começa a enxergar e ver, você fala, nossa, eu fiz muita coisa errada, é muito terrível, mas aconteceu. Porque quando eu casei, eu falava para ela, olha, eu casei com você para você me sustentar, eu não vou trabalhar e eu quero. E queria as coisas, queria bebida, queria cigarro, queria bagunça. Não sei como que ela aguentou, né? Você sabe que quando a gente casa, a gente quer um marido pleno, né? Para nós. O que quer dizer pleno? Um marido carinhoso, atencioso, né? E que esteja presente nas horas que a gente precisa, né? Eu não tinha isso, infelizmente, né? Era a falta de carinho, a falta de atenção, né? Acho que toda mulher gosta disso, né? O cheiro do cigarro, né? Era assim, incomodava a gente, porque você sabe que a pessoa que fuma, quer queira ou não, ela tem na pele aquele, parece que fica o cheiro, né? É uma coisa meio desagradável mesmo. E não era só o cigarro, né? Você sabe que o cigarro acarreta umas outras coisas também, a bebida, né? E aí por aí afora vai, né?
Ela falava para mim, olha, eu não consigo mais te ver desse jeito. Ou você para, ou eu vou embora. E eu falava que nada, você não vai embora não, você não consegue viver sem eu. É muito interessante, porque se fosse eu em si, não perdoaria tantas coisas, né, más que a gente faz depois que a gente enxerga, né? Sem Jesus, nós não somos nada, nós não sabemos de nada. E isso é um ponto assim primordial na nossa vida hoje. Porque sem Jesus, eu acho que não existiria mais esse lar. Infelizmente, eu sou sincera em dizer. Porque se não fosse Jesus entrando no meu coração, entrando no coração do meu marido, que é uma pessoa que eu amo eternamente, né? Posso dizer assim. Eu sofria por isso, né? Por eu amar tanto e ele não reconhecer o amor de Jesus para nós. E eu queria muito que ele reconhecesse isso. Mas graças a Deus, Deus nos resgatou, né? Me chamou, primeiro foi a mim que me chamou, né? E depois ele veio. Graças a Deus. Graças a Deus ela orou bastante, conseguimos a salvação. E hoje, olha, nós tentamos ser o mais perfeito possível com Jesus ao lado, né? Meu filho também é adventista, hoje já acabou os estudos da adventista, né? Hoje ele faz faculdade fora. E foi uma boa educação que ele teve lá. Isso foi. Eu vejo hoje. O segredo está na palavra de Deus. É você pegar a Bíblia e conversar com Deus realmente, né? E falar, Senhor, me mostra aonde está a solução para a minha vida. E ó, eu acho que é só Jesus para poder ajudar uma pessoa a conseguir sair dessa vida horrível. Você tem que procurar todos os dias um relacionamento com Deus, pedindo para Deus entrar na sua vida, na parte sentimental, na parte do casamento, na parte financeira, enfim, para que Jesus esteja presente em todas as áreas da sua vida. Eu comecei a dar mais valor, né, para a vida e comecei a trabalhar mais para Deus, porque tudo que eu faço, eu me dedico para Ele. Se você não souber perdoar, você também não vai ser perdoada. Se você não tiver o perdão para dar, você também não vai ter o perdão para receber. Porque foi isso que Jesus nos ensinou, né, a perdoar. É uma coisa assim, ó, muito difícil, né, de você tanto dar como receber, mas é muito gostoso quando você tem. Olha, muito gratificante. Ele hoje é um marido maravilhoso, né? Um pai assim, mais coruja que eu, né? Embora ele não demonstre muito, mas a gente conhece um ou outro, né? Hoje ele é uma pessoa de Deus, eu sinto isso. Eu sei que a cada dia Deus está moldando mais e mais ele, né? E eu tenho certeza que o nosso plano é levar a palavra de Deus a muita gente, né? Muitas pessoas. E eu quero que ele esteja do meu lado. Ele é um Deus todo-poderoso, né? Eu acho que é isso. É isso. Um Deus todo-poderoso que está ao lado de qualquer pessoa que decida que quer mudar. Uma esposa paciente que escolheu perdoar. Teve um momento onde ela teve que se posicionar, mas ela exerceu o dom do perdão. Talvez você não conheça o Max, mas eu o conheço. O Max é o rapaz que está fazendo essa imagem agora para você assistir. O Max não só é um adventista do 7º dia convertido ao Senhor Jesus, mas ele também é funcionário da TV Novo Tempo e está nessa noite aqui, junto com cada um de nós. Max, vem aqui um pouquinho. Pode vir. Deus sempre amou o Max, mesmo quando ele bebia, mesmo quando ele batia no filho, mesmo quando a sua esposa impotente não conseguia achar saída e solução. Mas o Max hoje é um amigo que a Novo Tempo tem. As imagens mais lindas dessa semana, essas imagens aéreas, é o Max quem faz. O Max hoje bebe água
e suco. Super bom. Hoje, o Max não bate mais no filho. Hoje a esposa tem um marido que ela sempre quis. O que eu quero dizer para você, que não importa se o seu marido lhe trai com um copo de cerveja, com um cigarro, com uma internet ou com uma mulher. Perdoe, porque só o perdão restaura, só o perdão constrange, o perdão acredita, o perdão tem a capacidade de sonhar, e o perdão pode trazer alguém assim, ó, lá do bar, para dentro de uma igreja, não apenas para assistir um sermão, mas para ajudar a transmissão de uma mensagem que tem ajudado milhares e milhares de famílias nessa semana. Quando eu perguntei para o Max o que ele achava, se era possível a gente contar um pouquinho da história dele, eu fiquei preocupado porque a gente se expõe um pouco, mas ele disse sim na mesma hora, porque ele sabe que o testemunho dele talvez esteja ajudando a muitas pessoas. Max, que Deus continue cuidando de você, abençoando o teu lar, a tua família, e que você continue conosco, nos ajudando a mostrar Jesus para muita gente. Amém. Deus abençoe. Amém, pastor. Obrigado. E você, amigo? E você, amiga? Essa é a hora. Essa é a hora de você decidir perdoar. Também é hora de alguns pedir perdão. Será que você precisa desse momento íntimo na sua casa? Sabe, eu não quero expor ninguém essa noite em nenhum auditório, muito menos aqui. Mas eu gostaria de fazer um apelo para que você hoje na sua casa, se você precisa pedir perdão para o seu pai, para sua mãe, peça. Se você precisa implorar o perdão a um filho por erros que você cometeu no passado, como Max cometeu, hoje o Espírito Santo diz a você: faça. Se você precisa pedir perdão à sua esposa por algum erro, algum pecado cometido, faça. Se você, esposa, precisa perdoar alguém do íntimo da alma, e talvez seja o seu marido a pessoa que você mais ama, faça. Escolha o caminho que Deus escolheu. A gente nunca erra quando faz isso. Há quanto tempo Deus espera que você haja como Ele age? E há quanto tempo você tem lutado contra o apelo de Deus para você levar a vida leve, sem rancor, sem ressentimento? Eu quero terminar esse apelo lembrando e falando para você que precisa pedir e receber o perdão de Deus. Faça. Faça, porque você vai se sentir leve, porque nada traz mais frescor à alma do que o perdão calmo de Deus na nossa vida. Tudo que você fez, Deus conhece. Todos os pecados que você cometeu, Deus sabe. E hoje Jesus olha para você e diz: filho, eu perdoo. Basta você erguer a mão, basta você chorar no meu colo, eu recolherei as tuas lágrimas, eu tratarei cada uma delas, porque eu amo você, porque eu quero a tua felicidade e a felicidade da tua família. Famílias que se perdoam são famílias felizes. Famílias que estudam a Bíblia são famílias felizes.
quanta gente, quantas pessoas assistindo esse momento que ainda não conhecem a Bíblia como palavra de Deus, nunca examinaram esse livro, nunca estudaram o que está aqui dentro e por isso sofrem, porque não sabem o que devem fazer. Mas aqui dentro existe a resposta de Deus para você. O pastor Milton irá cantar um hino que diz: Senhor, me perdoa pelos erros, pelas falhas, pelos pecados cometidos. Me ajuda, Senhor. Que Deus te capacite a perdoar, que você tenha humildade de pedir perdão e que você tenha certeza: quem vier a mim, disse Jesus, de modo algum lançarei fora. Ouve, Senhor, a minha prece, eu quero aqui te pedir teu favor. Alguém que padece, que não merece, mas quer teu perdão. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Quantas vezes eu te deixei, não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei, sem pensar. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. Quantas vezes em meu viver te fiz chorar. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Eu quero ser teu, meu Jesus. Assim como estamos, vamos orar. Querido Pai, o perdão é um aspecto muito importante para a saúde do lar, mas é apenas um aspecto. A base de uma família feliz é quando colocamos o Senhor como o primeiro, o último e o melhor em nossa vida. Por isso, Jesus, desperta no coração de cada um de nós o desejo de ter uma comunhão viva com o Senhor, que possamos orar mais, que possamos inserir mais o Senhor na nossa vida até o ponto do Senhor viver na nossa vida e no nosso coração. E nos ajude, Senhor,
a estudarmos e examinarmos as Tuas Escrituras. É um código de ética, um código de conduta para todas as famílias da terra. Ali, Senhor, encontramos salvação, perdão, direcionamento. Motive, Senhor, a todos nós, independente da religião que proferimos, a descobrir as verdades bíblicas tão claramente expostas, para que possamos viver o sonho que o Senhor tem para a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos.